Olá, meu amigo inscrito, seja muito bem-vindo aqui no canal do John. STF suspende julgamento sobre um empréstimo consignado a quem recebe benefícios sociais. Essas e outras informações estão publicadas em alguns portais de notícias e alguns inscritos me perguntaram o que se trata isso. Isso altera a data que está prevista para o Dataprev atualizar a margem para liberar o consignado para o BPC Loas? E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, então fica até o final dele para você entender do que se trata essas notícias. Como estou mostrando para você aí, STF suspende julgamento sobre empréstimo consignado a quem recebe benefícios sociais. Já a maioria formada para liberar a modalidade de empréstimo, o PDT questionou alterações nas regras. E o que diz essa matéria? Eu vou ler a matéria e no final eu vou estar explicando do que se trata isso daqui. Vamos lá. O Supremo Tribunal Federal, o STF, suspendeu o julgamento sobre a possibilidade de liberar a tomada de empréstimo consignado por beneficiários de programas sociais. Um pedido de vista, mais tempo para análise, do ministro Alexandre de Moraes interrompeu o julgamento. Ele deve devolver o processo num prazo de até 90 dias. Resumindo, teve aí um julgamento. E aí o Alexandre de Moraes disse que não conhecia muito, não estava a par da situação, precisava analisar esse pedido do PDT e por isso pediu vistas, que é justamente mais tempo para ele analisar tudo isso. Apesar da paralisação, olha só esse ponto, apesar da paralisação, já havia sido formada a maioria para liberar a possibilidade do empréstimo. Ou seja, mesmo que ele pediu vista, para analisar esse processo, já era uma causa aqui praticamente ganha, tá? Porque apesar da paralisação, já havia sido formada a maioria para liberar a possibilidade de liberação de empréstimo. Olha só, a Corte julgava o caso no plenário virtual, formado em que não há debates e os ministros depositam seus votos em um sistema eletrônico. A ação foi proposta pelo PDT contra a alteração nas regras dos empréstimos consignados. A sigla questionou, por exemplo, a autorização para quem recebe o benefício de prestação continuada e programas como o então Auxílio Brasil, que agora é Bolsa Família, que façam empréstimo nessa modalidade, em que as parcelas são descontadas diretamente na fonte, tá? O PDT também questionou a elevação do limite da renda de empregados celestistas e de beneficiários do Instituto Social, o INSS, que pode ser comprometida com empréstimos consignados, que passou de 35% para 45%. O relator Nunes Marques havia decidido em outubro manter a validade de uma norma que ampliou a margem do crédito consignado estabelecido, a liberação para os benefícios de programas sociais. As novas regras foram criadas durante o governo do presidente passado. Em análise do caso, pelo plenário, os ministros Edson Fachin, Dias Toffoli, Luiz Fux, Gilmar Mendes e Carmen Lúcia seguiram a posição do relator, maioria favorável ao consignado. Para Nunes, a Constituição não estabelece qualquer baliza que justifique a derrubada de regra que amplia o acesso ao crédito consignado. Ele não viu inconstitucionalidade nenhuma, tá? O PDT declarou o quê? Que não poderia ser liberado esse crédito para essas pessoas, porque isso seria um autoendividamento para que essas pessoas entrassem aí nessa linha de crédito. Olha só, os novos limites da margem consignável não se mostram incompatíveis com os preceitos constitucionais. Então, para não prolongar mais esse vídeo, eu vou te explicar o que aconteceu. Ano passado, esse crédito foi liberado, crédito para o BPC Loas e também para o Bolsa Família. Beleza, até aí estava tudo certo. Foi aí então que surgiu, depois de alguns meses, ali em outubro mais ou menos, surgiu esse pedido do PDT, do partido do PDT, que tirasse esse consignado. Foi aí que o crédito consignado do BPC Loas, e que era Auxílio Brasil, que agora é Bolsa Família, começou a ter algumas ameaças de suspensão. Tem vídeo aqui no canal, se você pesquisar aqui no canal, vídeos lá quando surgiu esse pedido do PDT para suspender, falando sobre essa situação.
E aí então, na época, Nunes Marques soltou ali o veredito, dizendo que não era inconstitucional. Porém, isso ainda teria que ser analisado ainda, certo? E agora veio à tona mais essa reunião dos ministros e mais uma vez a maioria foi favorável. Porém, Alexandre de Moraes pediu vistas para analisar mais a fundo todo o texto dessa matéria, para que depois de 90 dias eles venham e seja concluído esse caso aí, mas a gente precisa aguardar isso daí. E agora eu vou explicar para você um detalhe. Isso aconteceu lá atrás, em outubro, tá? Esse processo já vem se arrastando no STF desde outubro, ainda no governo anterior, tá certo? Então isso quer dizer que isso não é algo novo. Alguns inscritos preocupados mandaram mensagem: poxa, John, e agora? O que vai acontecer com o crédito consignado? O STF vai derrubar o crédito consignado? Como é que vai ser isso? Então assim, gente, são processos que estão rolando, tá? Então a gente precisa aguardar o resultado. Isso não altera, tá? Não altera a data que a Dataprev passou, que é final de agosto, tá? Então a gente precisa da normativa, a gente precisa da atualização da margem para que o consignado do BPC Loas volte, tá certo? Agora, empréstimo para o Bolsa Família, que antes era o Auxílio Brasil, a gente não sabe quando vai voltar. Tá certo? Não tem data. Eu tô falando de datas porque o Dataprev se pronunciou, inclusive no Instagram, falando sobre o final de agosto. E eu não sei o porquê que o INSS tirou também a postagem dele falando sobre a data final de agosto do Instagram. Dataprev também. Então a gente não sabe o que está acontecendo, porém a gente fica com essa data final de agosto, tá? Então isso aqui não altera a data. Chegou aí, atualizou, saiu a normativa, o crédito vai rodar. Esse processo do STF está rolando aí desde outubro, tá? E como já falei, mostrei aqui na matéria para você, a maioria dos ministros são favoráveis à liberação do crédito. O ministro Alexandre de Moraes pediu vista porque ele não estava a par do texto, precisa analisar ainda e assim por diante. Mas já quero deixar você tranquilo que isso daí provavelmente não vai alterar em nada. Se fosse para alterar, já teria acontecido há mais tempo, já de imediato, quando esse crédito estava lá atrás ainda, que era um crédito muito novo. Então vamos seguir acreditando e outras informações eu trago aqui para você. Não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de me seguir também no Instagram. Lá sempre tem informação de primeira lá nos stories e aí você fica mais rápido, bem informado de tudo. Forte abraço e até o próximo vídeo.